Bom dia, amigo. É hora de estarmos juntos mais uma vez em nosso encontro matinal. Quero mais uma vez falar da minha alegria em poder contar com sua companhia nesse momento inicial do dia e por alguns instantes dedicar um pouco de nossa atenção para aquilo que a Bíblia tem a nos falar. Nossa proposta, nosso desejo, nossa expectativa é que de alguma forma as palavras da Escritura façam diferença no seu viver, e é por isso que nós nos apresentamos a você nesse instante, refletindo em torno da Bíblia Sagrada. Quero agradecer mais uma vez sua companhia, a sua atenção, desejar-lhe um dia ricamente abençoado por Deus, guiado por Ele, mas particularmente se você aniversaria hoje, eu quero me dirigir a você para transmitir um grande abraço. Abraço de parabéns, de felicitações, que as celebrações hoje serão muito agradáveis e que você tenha também as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e a sabedoria de Deus a guiar os seus passos. Vamos todos juntos agora à palavra de Deus. No Salmo de número 127, eu quero ler com você o versículo 1, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo é muitas vezes mencionado como o salmo da família, talvez pela referência à casa logo no início do primeiro versículo e pelo fato de que os demais versículos vão tratar de outros aspectos da vida familiar, como por exemplo os filhos. É nesse salmo, por exemplo, que o salmista lembra que os filhos são herança do Senhor, presente de Deus para nós, e nós que temos filhos sabemos que presente extraordinário, nada se compara, nada se equivale àquilo que são os nossos filhos, aquilo que representam os nossos filhos para nós. Quem tem filhos sabe disso. Esse salmo fala sobre isso. Talvez por esta razão é muito comum e muito frequente fazermos, nós pastores, referência a esse salmo quando celebramos casamento, quando falamos para famílias ou sobre a família. A verdade encontrada no primeiro versículo, porém, não se aplica exclusivamente à família. A tese apresentada pelo salmista aqui é a tese de nossa dependência de Deus. Eu vou relembrar as palavras. Ele diz que se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo o esforço, todo o empenho dos trabalhadores será inútil. Depois ele usa uma imagem diferente para trazer a mesma ideia. Agora ele vai buscar a imagem daqueles que fazem o trabalho de segurança. Se o Senhor Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aquele que se empenha em cuidar pode estar fazendo um trabalho inútil. A tese presente nessas duas sentenças paralelas é a tese de que nós precisamos de Deus. Não significa dizer que a sentinela não deva guardar ou que os edificadores não devam trabalhar na construção. Significa dizer que o nosso esforço pode ser inútil, pode ser vão, a menos que busquemos a Deus. E quando nós pensamos no agir de Deus, temos em mente a sabedoria divina a nos guiar em nossos passos e em nossas decisões. Devemos ter em mente o poder de Deus a nos guardar, a cuidar de nós e a nos acompanhar. Devemos ter em mente a graça de Deus que nos cobre, que nos acompanha e que nos abençoa com dádivas extraordinárias, que vêm da sua bondade, que superam em muito os nossos merecimentos. Temos que pensar no amor de Deus, demonstrado em todas estas coisas, mas sobretudo na presença e na companhia de Deus. O que nós descobrimos é que em muitos salmos a mensagem transmitida é a mensagem de que nós precisamos de Deus. Num dos salmos, especificamente, o salmista começa dizendo que da mesma forma que a corça anseia pelas correntes das águas, a nossa alma tem sede de Deus. No outro salmo, ele faz uma outra referência, esta, a terrenos secos e áridos, ansiosos pela água da chuva. E ele usa esta imagem para falar de nossa necessidade de Deus. Precisamos de Deus em nossa vida. Nunca é demais lembrar a expressão de Dostoiévski: há no homem um vazio do tamanho de Deus.
Esta declaração não somente fala da dimensão tremenda do vazio que há em nosso interior, mas sobretudo fala da dimensão exata deste vazio. Só Deus pode preencher este vazio, só Deus pode ocupar esse espaço em nossa alma. Esta é a razão pela qual, por mais que tentemos satisfação em tantas coisas, nós jamais conseguimos a completude e a felicidade que somente encontramos em Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Deus se nos apresenta na Bíblia Sagrada. Por isso, Deus se revela e Deus diz do seu desejo de estar conosco, de caminhar ao nosso lado, de derramar o seu amor em nossa vida. Por isso, nas Escrituras, aprendemos sobre o Deus que um dia enviou o seu Filho ao mundo para tomar parte da nossa vida. Por isso, Jesus é chamado de Deus conosco, Emanuel. De acordo com o apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo, Jesus vem então para ser o mediador entre Deus e os homens. E não apenas isso, Paulo lembra que ele é o único mediador. O que eu quero lembrar na manhã deste dia é que em todas as áreas de sua vida, incluídas aí sua vida familiar, mas incluída também a dimensão pessoal e particular de sua vida e de seus projetos, nós não podemos prescindir da presença, da direção e do amor de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo o seu esforço poderá ser inútil, a menos que Deus tome parte nesse projeto, a menos que Deus seja o Senhor de sua vida, a menos que Deus caminhe ao seu lado. Por isso, nosso grande desejo nesse início de dia é proporcionar-lhe uma reflexão a respeito disso e movê-lo em direção a esse Deus, para que você o busque através de Jesus Cristo e passe a experimentar essa presença extraordinária de Deus que faz toda a diferença e que lhe proporciona satisfação a despeito das limitações da vida, que lhe proporciona direção apesar de nossas fragilidades, inconstâncias e enganos. Um Deus que nos apresenta e nos propõe o seu amor, embora não mereçamos a sua graça. Que a sua vida seja marcada por essa presença e esta direção de Deus dia após dia. Que você busque ao Senhor através de seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, entendemos à luz da Tua palavra, e a vida tantas vezes nos ensina isso, que o nosso esforço para realizar as coisas sozinhos pode ser inútil. Tantas vezes aprendemos à luz de nossa experiência que todo o nosso empenho pode não adiantar nada, se Tu não estiveres presente em nossa vida. Que cada amigo que nos assiste neste instante busque a Tua presença e o Teu agir. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, noites despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.